Quer saber como foi a prova do TRT Goiás para policial judicial? Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Fala, estudantes, tudo bem com vocês? Que é o professor Alessandro Marques. Estou aqui, acabei de chegar aqui no meu hotel, vindo de mais uma prova, mais uma missão cumprida, e eu vou contar tudo para você aqui, como é que foi fazer mais essa prova, e com certeza tem muitos aprendizados, até para você que não fez essa prova, beleza? Mas antes, lembre-se de fazer algo que é sempre importante, que é curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você conhece. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você já é inscrito, confere se a sua inscrição está ativa. E também clicar no sininho para sempre ser notificado. Bom, vamos lá. Até sentei aqui porque essa provinha foi de respirar. Respirar fundo, concentrar naquilo que dava para fazer e fazer o nosso melhor, né? Como eu sempre trabalho aqui com vocês. Vamos começar pela abstenção. Muita abstenção na minha sala, né? E eu notei nas outras salas também passeando. Então já coloca aqui na descrição do vídeo quantos tiveram ali na sua sala. Na minha sala, ó, de 40 compareceram 15. As outras salas eu vi que estava um pouquinho mais cheia, mas eu acho que não vi nenhuma sala com mais da metade. Então conta para mim aqui como é que foi na sua sala, quantos, eu sempre conto, né? Eu fico ali contando e quantos compareceram, como é que foi a abstenção na sua sala, o que que você achou. Segunda questão é organização, né? A FCC é difícil ter problemas assim com organização, podem ser, né, eventos mais esporádicos que aconteçam, mas foi super tranquilo. Até porque quanto menos candidatos também, o concurso acaba sendo mais tranquilo. A gente estava numa universidade, né, grande aqui em Goiânia, então foi super tranquilo de fazer, não tivemos nenhum problema. A prova começou na hora certinha, eram 4 horas e meia de prova, né? Essa prova tinha redação, então a gente tinha ali as 60 questões objetivas mais a redação. E aí vamos comentar, vamos falar aqui, coloca aqui já nos comentários também para mim qual foi a matéria que você achou mais difícil e qual foi a matéria que você achou mais fácil. Para mim é o seguinte, a mais difícil não foi nenhuma matéria, foi redação. Redação, e no final do vídeo eu vou comentar uma coisa aqui, que inclusive eu acho que pode até tirar muitos candidatos dessa prova, porque não se atentaram a um aspecto que a FCC colocou ali, que ela já colocou em outros concursos e que é muito perigoso isso. Então, e me fez gastar muito tempo de prova. Redação foi a mais difícil para mim, considerado como uma matéria, e a mais fácil, a gente pensando ali, conhecimentos específicos, eu acho que eu vou dar mais fácil para português, porque em comparação às últimas provas que eu fiz, essa realmente para mim estava a prova mais fácil de português. A FCC assim, bateu muito no que ela já trabalha, né, nos temas que ela já trabalha, então assim, não vi, ela não cobrou nada diferente, né? Colocou, claro, cobrou ali algumas questões de figura de linguagem, né? Cobrou ali, eu acho que na minha prova ela cobrou hipérbole, né? Metonímia, coisas que ela já cobra em outras provas também. Na parte gramatical ali, né, assim, nada puxado com relação às vezes que ela cobra umas questões mais puxadas com relação a verbo, que mais ali? Palavras em classe de palavras invariáveis, ela sempre pergunta. Eu vi até algumas questões muito parecidas até com outras questões, né, de concursos anteriores da FCC. Eu imagino ali que de português, eu errei uma, duas no máximo, a gente nunca sabe, mas eu acho que minha pontuação vai ser muito boa em português. Em comparação com as outras, vou dar a votação para português aqui, o meu voto para português como a mais fácil. Matemática, para mim, não estava difícil, era uma matéria que me preocupava, sempre me preocupa, porque a FCC, ela tem uma variação muito grande, assim, de uma prova para outra em matemática. Tem prova de matemática da FCC, que é matemática raciocínio lógico, que ela puxa muito. Não é que o cálculo é muito difícil, mas é muito trabalhoso. E às vezes tem algumas, assim, que às vezes ela coloca umas 5 ou 7 questões, vem uma que é assim, que você vai ter que ser ninja para poder acertar. Matemática, o que eu fiz que é sempre a minha estratégia? Eu deixo por último. Eu faço português, né? Depois pulo matemática, vou para legislação, faço a parte de conhecimentos específicos, e aí depois eu vou para a redação, faço a redação e volto para fazer matemática. Minha estratégia nessa prova, né, também foi assim.
Eu vi ali que tinham cobrado, né, 7 questões de matemática, falei, vou deixar para depois. Legislação, né, as de 812, pô, tá ali. Aquela de estágio probatório é um presente para você, ó. A FCC mandou avisar que ela mandou um presente para você nessa prova do TRI, que era aquela questão de estágio probatório, né? Errar aquela questão é assim, tem que repensar tudo que você possa imaginar no teu estudo. Então, a outra, né, de vacância, só lembrar ali a gente do nosso mnemônico, né, Padre PF, os casos de vacância. Tive mais uma de Lei 812, né, eu vou lembrar aqui. Acho que era as formas de vacância ou provimento, nomeação. Cara, o ruim de você não levar o caderno, né, é isso, porque não dá para lembrar de tudo. Mas foi tranquilo as de 812. As de regimento, ela deu uma puxadinha, porque ela não cobrou aquela parte, né, ela entrou na parte de competências. Aquela eu fiquei em dúvida da competência, se era todas do Tribunal Pleno ou tinha alguma que não era do Tribunal Pleno. Eu coloquei que eram todas do Tribunal Pleno, ali eu não lembrava exatamente. E teve aquela de mudança, daquela proposição de mudança, que eu fiquei ali entre regimental e normativa, eu acabei indo na regimental, não sei se está certo. Ali ela pegou em aspectos mais minuciosos, nessa parte do regimento. Ali depois vamos para conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos, a gente pode notar, né, que é uma característica dessas provas da FCC, uma cobrança boa em código de trânsito. Mais uma vez ela deu uma puxada ali, acho que 4 ou 5 questões, né, salvo engano, de trânsito, misturando, claro, aquela parte do código de trânsito com a parte ali também que ela cobrou direção defensiva, ofensiva, por aí vai. As de legislação pura de trânsito mesmo, ali ela cobrou alguns detalhes. Eu acho que a banca foi mais, ela puxou mais nos detalhes nas resoluções. Acho que ali ela complicou mais ali naquelas questões das resoluções dos tribunais, né, que a gente tem, que ela pediu, que ela cobrou. O que mais ali? A parte de conhecimentos específicos em si, segurança de dignitários, segurança de áreas e instalações, gestão de crises, né? Que mais aqui que a gente vai lembrar ali? Inteligência. Ali foram questões já batidas um pouco também pela FCC. Acho que ela nessas ela não aprofundou muito. Nessa prova ela cobrou mais específico, acho que a parte das resoluções, que eu senti mais, né, que eu tive que parar para pensar mais ali, ficar em dúvida. E na parte de, deixa eu ver, a parte de resoluções e a parte de trânsito, para mim ali, né, depois eu vou ter que fazer uma revisão mais caprichada na parte de trânsito, que é uma coisa assim, concurso é assim, né? A gente estava até discutindo lá no início da prova, antes de começar a prova, encontrei com muita gente fazendo essa prova, então um grande abraço aí a todos vocês, inclusive encontrei ali com alunos, né, e é muito bom você ouvir, né, o pessoal que entrou agora para o método do desempenho na última turma falando, Alessandro, meu estudo já mudou completamente, né, porque, cara, quando eu aprendi a usar efetivamente a planilha e comecei a, né, me aprofundar no método, cara, eu tô vendo um monte de coisa errada que eu já fiz. Então, ter esse feedback de vocês, cara, é muito legal. Né? Não só de quem é aluno, mas de quem acompanha o canal. E é muito legal, muito bom encontrar. E é bom que a gente vai encontrando já o pessoal que vem de outras provas, né? Então, um grande abraço aí a todos vocês. Então, a gente estava discutindo ali com o pessoal. Até antes eu falei com eles que minha maior preocupação era matemática, pela questão do tempo, e que às vezes a FCC poderia puxar demais. E que uma coisa que eu falei com eles lá é o seguinte, olha, concurso, cara, a cada prova é muita coisa para você estudar, não tem jeito, muito detalhe. Então, a cada prova, você vai elencando alguns pontos para poder melhorar, para poder se aperfeiçoar, para poder falar, isso aqui eu não vou errar. Né? Por exemplo, na última prova eu errei uma questão sobre o porte e posse de arma lá. Cara, aí eu dei uma revisão caprichada nessa, falei, essas aqui já não erro mais. Tá? Então você vai, a cada prova, você vai também aprendendo. E o importante é isso, você vai acumulando conhecimento, que é uma coisa que eu trabalho forte aqui no método de alto desempenho, né? O conhecimento você tem que ir acumulando e não ficar como muitos estudantes fazem, que é ganha daqui e perde dali. Não. É por isso que a gente tem todo o nosso método de planejamento e estudo das matérias aqui em ciclos. Isso ajuda justamente a você ir acumulando conhecimento cada vez mais. Então agora, com essa prova, eu falei assim, já linkei ali essa parte para a próxima, que vai ser CNMP e talvez, né, a gente deve estar esperando um TRF3 aí soltar também, as duas aí pela FCC. Então a gente espera, né, eu já me programo aqui para pontos
que eu não fui bem, que eu imagino, né, que eu não fui bem nessa prova, que eu tive uma certa dificuldade a mais para poder melhorar a revisão, né, fazer mais questões, talvez ir na própria lane, pontos da matéria, corrigindo ali teoria, revisão e questões. Então, a cada prova a gente vai acumulando ali o nosso conhecimento e a gente vai melhorando cada vez mais. Mas na parte de conhecimentos específicos como um todo, acho que não estava a um nível absurdo, complicado demais. Acho que foi bem padrão FCC mesmo ali. E obviamente essa deve ser mais uma prova com a nota de corte alta, né? Como sempre é o padrão da FCC, você vai fazer ali TRT para ficar, às vezes até ter os 100 primeiros, você tem que bater as 50 questões, acertos, né? 50, tem que ter mais de 50 acertos. Então tem que caprichar bastante. E essa é uma prova que a específica vale 2, né? Salvo engano. A gente sai depois da prova, a gente fica meio tonto, né? Então, salvo engano, conhecimentos específicos vale peso 2 também, né? E a conhecimentos gerais vale peso 1. Então, arrebentar na parte de conhecimentos específicos é importante. E o que foi o meu maior desafio nessa prova, que eu imagino que seja um grande desafio para todo mundo também, é a redação. Só para vocês terem uma noção, eu gastei 2 horas fazendo a primeira parte da objetiva, fazendo a primeira passada, deixei raciocínio lógico para depois, então fiz, pausa para ir ao banheiro, volta, faz a redação. Eu gastei 2 horas para fazer a redação. 2 horas. Né? Ela pegou um texto ali, que é um padrão da FCC, que eu vou comentar aqui com vocês, mas antes coloca aqui para mim nos comentários já, né? O que você também achou da prova de conhecimentos específicos, o que você achou mais difícil ali, e também redação. E aí, o que você achou da redação? Antes de eu comentar, coloca aqui nos comentários para mim, o que você achou da redação. A priori, né, no primeiro momento, você vai achar assim, o tema era fácil. Cara, entenda o seguinte, esse é um tipo de redação que a FCC cobra raramente. É mais raro ela cobrar, porque geralmente a FCC, ela dá o texto motivador, às vezes 1 ou 2 textos, e coloca o tema, né, como um título. Ela faz a afirmação, ou seja, ela já bota ali uma tese, e é para você falar sobre aquilo. Sei lá, ela coloca um tema que é liberdade de expressão nas mídias sociais. Isso é um tema muito específico. Agora, nessa prova, não. Ela utilizou um recurso que ela já fez em provas anteriores, que ela dá o texto motivador, genérico, né? Ela mais filosófica, um estilo bem FCC mesmo, né? Que gosta de autores até como o Bauman, o Eduardo Genetti. Ela gosta muito de cobrar. Você vê que vez ou outra provas da FCC tem isso. Ela puxa muito para filosofia. Colocou um texto genérico e pediu para você fazer ali que é o comando, ali que estava o segredo. E ali que eu gastei mais tempo. Por quê? Porque ela não pediu uma redação, né, uma dissertativa argumentativa simples. Ela falou para você fazer uma dissertativa argumentativa com uma análise, com uma crítica ao tema levantado, só que o tema era geral. E se você prestar atenção no tema, que era muito, né, girava em torno daquela frase, né, a liberdade de um termina quando começa a liberdade do outro, ele não falava simplesmente, né, e aí obviamente eu vou colocar para vocês a minha opinião, sobre liberdade, mas sobre a limitação da liberdade, né, porque onde começa um é onde o outro termina, né, termina onde começa, então ali você está falando de um limite. Então, a palavra limite era muito importante, não só liberdade como um todo, né, liberdade, porque liberdade é muito genérico. Mas dentro daquele contexto e num padrão FCC, como é que ela gosta? Para você fazer ali, geralmente, uma redação de 3 parágrafos, por quê? Porque 2 parágrafos você, primeiro, né, no primeiro parágrafo, você tinha que botar uma tese, e a tua tese tinha que ser uma tese, né, ali criticando aquele ponto, lembrando que criticar não é só, vamos dizer assim, falar o negativo, mas você poderia defender, né, sei lá, para sim ou para não, não importa, mas você tinha que defender. Então você colocaria ali na introdução já uma tese, e mais os parágrafos ali, geralmente, que você gosta, sabe que gosta, que é duas, e eu estudei muito a questão da redação da FCC, porque minha nota no TRT Bahia, das redações que eu já fiz até hoje, não foi a mais baixa, mas foi 7,5. Então, quando eu não gosto de tirar 7,5, assim, 8, 9, vamos lá. Mas aí eu revisei, estudei as redações da FCC, análise de professores e tal. Então, isso me ajudou muito nessa prova.
Então, ela gosta de 3 parágrafos, que 2 você meio que elencando ali os pontos a favor da sua tese e um terceiro fazendo uma antítese. Porque segundo o que a gente pode observar da FCC, se você não fizer também e colocar ali uma antítese, você também não coloca uma análise crítica. E ela queria uma análise crítica. Poderia até descartar, se ficasse muito grande, uma conclusão. Mas tinha que ter esses argumentos. Um argumento em cada parágrafo e ela gosta muito do antítese. E eu busquei fazer isso. Não sei né, se vai ser exatamente o que eles queriam. Estou falando aqui a minha impressão. Mas eu gastei 2 horas de prova fazendo a redação para isso. Né? E aquela coisa horrível deve ser que eles não colocam lugar para a gente fazer rascunho da redação. Né? Então você tem que sair catando o lugar ali no meio da prova para ir rascunhando. Então eu gastei primeiro, né, muito tempo ali tentando pensar na minha tese e como é que eu descreveria essa tese, argumentaria essa minha tese depois. Gastei 2 horas para fazer a prova. Ou seja, 2 horas para a primeira passada no objetivo, 2 horas para a redação. A hora que eu terminei de fazer a redação, o fiscal falou, falta meia hora para terminar a prova. Meia hora. Fui ao banheiro, voltei e falei, agora é hora de encarar as 7 de matemática. Eu sabia que não ia dar tempo. Li as 7 e falei, essas aqui eu consigo resolver. 3 ali eu já consegui matar de primeira, foram mais rápidas. E uma eu gastei um tempinho e as outras 3, eu falei, cara, eu tenho que já marcar o gabarito aqui. E, cara, as outras 3 foi no chute. 3 realmente eu chutei porque não ia dar tempo. Ou eu preenchi o gabarito ou eu respondi as questões. Cara, e foi no último minuto. A hora que eu preenchi a última bolinha do gabarito, a fiscal falou, encerramos a prova, né? Tipo assim, levanta a mão, ninguém mais pode pegar na prova. Ok, foi no último minuto, no último segundo, na verdade, não foi nem no último minuto. Mas eu queria realmente, eu falei assim, não adianta também fazer uma boa prova objetiva e cair muito na redação. Então tem que manter ali, eu falei, talvez aqui com essas 4 de matemática eu consiga ter uma boa pontuação, somar com a nota da redação aqui, não vamos cair bastante. Então essa eu decidi dar uma atenção especial para a redação. Espero, vamos ver, né, se a redação vai ser boa ou não, a gente só vai saber depois, né? Mas o primeiro objetivo agora é ter a redação corrigida. Então é isso, né? Então coloca aqui para mim o que você realmente também achou da redação, se você foi nessa linha ou, né, se você conseguiu enxergar alguma outra linha aí nessa redação e na estratégia de prova, coloca aqui para mim também. Porque a ideia do Projeto Pra Valer é isso, né? O bom é de você ir jogar o jogo e compartilhar aqui com vocês, né, a visão do jogador, que é muito fácil criticar quando você está à distância, mas, cara, quando você entra em campo e sente ali na pele, é outra visão. E essa é a ideia aqui do Projeto Pra Valer. Vamos lá. Agora, né, meus próximos projetos, vou falar em um próximo vídeo para vocês. Depois eu vou contar como é que vão ser esses próximos meses aí, qual é a minha programação, meu planejamento, porque sempre temos que ter um planejamento, né? Então, é isso. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Não esqueça de agora curtir esse vídeo, compartilhar com a galera que fez TRT aí, que o nosso canal cresce cada vez mais. Vamos chegar agora nos 300 mil, é a nossa meta aqui. Eu conto com vocês que estão divulgando o canal também. Se inscreva e clique no sininho para você ser notificado. Combinado? E daqui a pouco vamos para a próxima. Vamos juntos? Tchau, tchau.